Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando as informações, notícias do Mengão, que segue a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tem informações também sobre o mercado da bola. Mengão que segue de olho em reforços para deixar o time mais forte, mais competitivo. Aproveita aqui e já deixar os créditos e agradecimentos aos canais oficiais. Canal oficial do João Guilherme, Pene Casagrande e também ESPN Brasil. Link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Vou falar de mercado agora, porque eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo para entender as situações das negociações do Flamengo por respectivos jogadores. Vamos começar com Marcos Antônio, jogador da Lazio, que o Flamengo já esteve muito perto de contratar, e a Lazio novamente travando o negócio, e ele me explicou o porquê. Falei, e o Marcos Antônio, como é que está a situação? Essa pessoa respondeu, Vini, está enrolado. Demos um ultimato à Lazio. Não temos muito tempo, demos esse ultimato, nós queremos resolver o quanto antes. Se eles não aceitarem a nossa proposta, vamos atrás de outra opção, porque não podemos ficar esperando durante a janela inteira. Nossos concorrentes a títulos estão contratando, anunciando, e a gente, mirando esses reforços, que a gente entende que pode chegar para ajudar bastante, a gente não pode esperar muito tempo. Mas fica aí a informação. E aí eu perguntei, qual foi o problema com a Lazio? Aí ele falou, a Lazio falou que empresta. Beleza, certo. Depois diz que emprestava, mas tinha que ser com obrigação de compra. Aceitamos, acordamos valores. Aí, na hora de fechar tudo, eles dizem que só vendem porque receberam proposta de venda de outro clube. O Flamengo não é o... Eu não posso falar a palavra aqui. É isso. Então, essa é a situação envolvendo Marcos Antônio. Claudinho, vamos lá. A pessoa me diz o seguinte, recebemos aceno positivo de tudo. Aí, neste final de semana, soubemos que o Zenit recuou e tenta agora renovar o contrato com o Claudinho. Oferecer uma proposta de renovação ao Claudinho, foi isso que a gente ficou sabendo. Os russos são difíceis demais de negociar, por isso não podemos comemorar, só com contrato assinado. Estamos tentando ainda, obviamente. É um jogador que a gente acha que vai qualificar demais o elenco. Estamos tentando ainda. Eles deram o aceite e agora eles recuaram e estão tentando renovar com o Claudinho. Essa é a informação de momento no lado do Flamengo. Lucas Paquetá, a pessoa me diz o seguinte, nós queremos, é claro, mas é uma situação delicada. Primeiro o pessoal dele precisa conversar com o Eshihan. Quando ele diz o pessoal dele, provavelmente os empresários, né? Primeiro o pessoal dele precisa conversar com o Eshihan. Nós queremos, mas é uma situação que tende a se arrastar até agosto, Vene. Isso aí vai virar uma longa novela mesmo. Risos. O Risos foi o RSRS. Então, pessoal, de fato, toda novela, toda negociação do Flamengo tem se tornado novela para vocês torcedores, mas se a gente for parar e analisar, são jogadores de alto calibre. Tudo bem, muita gente vai falar assim, o Marcos Antônio não é um desconhecido, mas é valorizado no futebol europeu. Fez uma boa temporada no PAOK, pelo menos na visão da Lazio, e a Lazio prefere vender a emprestar ao Flamengo. Beleza. Só que o que a Lazio fez com o Flamengo é errado. Você dá o aceite, aí depois volta atrás, aí depois faz a exigência, aí volta atrás, depois dá a exigência, volta atrás. É errado. No caso do Claudinho, beleza. O Claudinho é um time russo, o Zenit, que é apaixonado pelo Claudinho, todo mundo sabe disso. O Flamengo chegou a um acordo, recebeu o aceite. E aí, em cima da hora, os caras recuaram e agora estão tentando renovar. Basicamente, o que aconteceu com o Wendel, que também pertence ao Zenit. Isso aconteceu com o Wendel. O Flamengo estava muito perto de contratar o Wendel. Assim, pertíssimo mesmo, por empréstimo. Aí, em cima da hora, o Zenit foi lá, ofereceu uma renovação ao Wendel. O Wendel recuou, renovou. Tanto é que, na ocasião, o Flamengo ficou, entre aspas, irritado com os representantes do atleta por conta dessa situação, porque o Flamengo entendeu que foi usado na ocasião, isso nos bastidores, nada foi dito publicamente. E no caso do Lucas Paquetá, é um caso à parte, porque envolve uma outra situação, extracampo, possível punição, então também envolve o West Ham, querendo ou não, um clube que investiu milhões para contratar o Lucas Paquetá. Pessoal, assim, eu entendo, digamos assim, a revolta ou até mesmo a frustração de muitos torcedores, mas é compreensível que no Flamengo tudo se torne novela, porque o Flamengo, ele mira sempre ótimos jogadores. Vamos lá, De La Cruz foi novela, Léo Ortiz foi novela, mas valeu a pena a novela. Inclusive, valeu a pena o valor investido. Agora é aguardar. A gente pode fazer várias críticas a essa atual gestão. Agora, quesito negociação, para mim, os caras são os melhores. Não tem jeito.
Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, é muito bom no quesito negociação, e o Marcos Braz é muito bom de bastidores, é um cobra da bola. Você pode criticar o que for o Marcos Braz, e eu tenho várias críticas ao Marcos Braz. Nem sei se eu fosse o presidente, ele estaria ainda como VP de futebol do Flamengo. Mas de bastidor, de entender o ambiente de futebol, o Marcos Braz entende. Tanto é que ele foi colocado para ser o VP de futebol do Flamengo. Valeu, galera! É o seguinte, neste final de semana agora, tivemos a apresentação de Felipe Coutinho, voltando ao Vasco da Gama, depois de 14 anos. É isso aí, né? Felipe Coutinho foi negociado, foi para o exterior, fez uma carreira importante lá fora, passagem por Inter de Milão, Liverpool, onde ele viveu seu grande momento lá no futebol europeu, Barcelona, Bayern de Munique, estava no futebol do Catar e durante muitos anos foi titular da seleção brasileira. E com a chegada do Felipe Coutinho, a torcida do Vasco da Gama cantou uma musiquinha falando de Arrascaeta, né? Que o Arrascaeta não jogou com o Neymar, aquela coisa toda, dando a entender e provocando que o Felipe Coutinho, né, chegou e ele vai ocupar o espaço como o melhor meia do futebol brasileiro. E aí nós vamos entrar nesse tema. Felipe Coutinho, ele volta para o futebol brasileiro, ele não jogou de novo ainda aqui, mas sinceramente, pela trajetória dele, pela qualidade que ele tem, ele não precisa jogar aqui para ser comparado e colocado aí nesta pergunta: quem é o melhor meia do futebol brasileiro? E aí eu peço a ajuda do meu amigo Vini Gonzaga, porque nós vamos colocar aqui as fotinhas deles, dos caras que vêm na minha cabeça quando eu lembro e penso de melhor meia do futebol brasileiro. Então vamos lá: Arrascaeta, do Flamengo; De La Cruz, do Flamengo; Rafael Veiga, do Palmeiras; Matheus Pereira, do Cruzeiro; Alan Patrick, do Internacional. Alan Patrick, do Internacional. E aí a gente vai buscando aqui Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Quem mais que a gente pode trazer para essa discussão, para essa brincadeira? Everton Ribeiro, do Bahia, né? Tem muito corintiano que vai querer colocar o Garro nessa história perfeitamente. Podemos colocar o Garro aí também. Acho que não esqueci de ninguém, né? São os principais meias do futebol brasileiro. E aí, comparando esses caras com a bola do Felipe Coutinho, eu digo o seguinte para vocês: no momento, neste recorte de tempo, na minha opinião, quem está jogando mais bola é Matheus Pereira, do Cruzeiro. Para mim, o que esse cara vem fazendo no Campeonato Brasileiro é algo realmente absurdo e ele merece ser destacado na posição de meia no futebol brasileiro. Repito, o Felipe Coutinho ainda não jogou, né? Mas ele jogará. Ainda tem o James Rodrigues, que não joga aqui, mas joga lá na seleção da Colômbia, mas está por aqui. Então podemos dizer que o James Rodrigues não está jogando e o Felipe Coutinho ainda não jogou. Mas pela qualidade que eles têm, eles entram também nessa brincadeira. Mas eu acho que no momento o Matheus Pereira é o meia que melhor vem atuando no futebol do Brasil. Entretanto, um ponto tem que ser colocado. Vocês já repararam que toda a contratação de um jogador para a posição do maestro, do meia criativo, que vai organizar o jogo e criar oportunidades para o time, toda a contratação surge uma musiquinha. E quem está em todas as musiquinhas? Ele, Georgian Arrascaeta, o debochado. Podem reparar. Quando o Ganso chegou no Fluminense, o Ganso é melhor do que o Arrascaeta, agora o Felipe Coutinho, apareceu o Arrascaeta no meio, e tem música de todas as torcidas falando que o meia é melhor do que o Arrascaeta. Isso deixa claro o seguinte: o Arrascaeta virou o parâmetro.
a referência no futebol brasileiro como meia de criação. E isso já acontece há algum tempo. Desde quando ele estava no Cruzeiro, ele já se destacava muito, fez gols decisivos e dando vitórias marcantes ao Cruzeiro e até títulos, como da Copa do Brasil de 2018. E depois, quando ele chegou no Flamengo, aí ele se firmou de vez a partir de janeiro de 2019, com um número impressionante de assistências e também de gols marcados e participações decisivas em jogos e em conquistas de títulos. Então, a música entrega tudo. Toca a música aí. Toda música tem o Arrascaeta. Então, o Arrascaeta é, sem dúvida, falando de Brasil, a referência na posição. Então, ele é o melhor por aqui. É claro que o Felipe Coutinho tem bola para superar o Arrascaeta? Tem, mas vai precisar jogar aqui no futebol brasileiro, né? Algo grande, que ele tem condições para competir com o Arrasca. O que o Arrasca tem feito nos últimos anos o coloca em destaque na posição do futebol do Brasil. Concorda comigo? Você que embarcou aí no negócio, entendeu a comparação, porque não é só Flamengo e Palmeiras, não. Para entrar nessa dança aí, o elenco do Cruzeiro tá ficando muito bom, o elenco do Botafogo tá interessante, do Atlético o próprio também, Galo, que não tá respondendo, tá se montando, e quando voltarem as não peças... tá bem, mas tem um bom elenco. Mas aí eu acho que não entra na mesma prateleira de elenco. São Paulo vai receber o melhor jogador da Copa América. Não, eu tô falando para pensar em melhores elencos do país, porque para mim o Flamengo não tá mais sozinho nessa, Zinho. Não, assim, eu comecei assim, meio que desafiando meus parceiros, né? Eu falei, taco a taco. Eu ainda acho que o elenco do Flamengo é o melhor. Obrigado. Mas diminuiu muito. A pergunta foi essa. Qual a distância? Antes, a gente colocava o elenco do Palmeiras, do Flamengo, bem à frente. Bem à frente. Hoje olhando as contratações, o rendimento de alguns jogadores na Copa América, o retorno de alguns jogadores que estavam contundidos, o Murilo vai voltar. Eu acho o Murilo um jogador, um zagueiro nível seleção. Sim. Junto com o Gustavo Gomes, é uma dupla espetacular de zagueiro. Então, eu não vejo que essa dupla está abaixo da dupla do Flamengo. Não vejo. Não vejo. Então eu acho que diminuiu a distância. O Mauro Naves foi brilhante como sempre. O Campeonato Brasileiro, que vai continuar, né? Ele continua, mas agora com todos os reforços, ficou muito mais equilibrado e com nível melhor. Muito melhor. Você vê até times que estavam embaixo. O Vasco não melhorou com a chegada do Coutinho. Agora anunciou também o Souza e o Alex Teixeira. Deu uma melhorada. Sim. O Fluminense, que vai voltar, vai entrar o Thiago Silva, vai voltar o Arias. Esse Fluminense não pode voltar a jogar o que a gente conhece do Fluminense? O Internacional, que vai ter o Roger como treinador daqui a pouco, não pode, com esse elenco, ter um time muito melhor, competitivo? Gente, peraí, o campeonato diminuiu a distância. Eu acho que equilibrou mais. Mas para vocês esse elenco, enche a tela aí pra gente, por favor. Para vocês esse elenco continua à frente dos outros, de todos os outros? Assim, porque eu vejo a qualidade do time do Flamengo em termos de individualidade. A individualidade do Flamengo fala muito mais alto, né? Você vê, tem alguns times que você aponta esse, aquele, mas o Flamengo todo junto, nos 2 últimos jogos em casa, convenhamos, não foi bem. Vou fazer uma provocação aqui. Tudo bem, a zaga do Flamengo, eu acho que pensando em elenco, ela é muito bem equilibrada, inclusive com as posições de banco, né? Mas a lateral direita do Flamengo, para mim, tá atrás. Volante para você. Os 2 meninos dos zagueiros do Palmeiras que entraram não decepcionaram. Nem o Naves, nem o Vitinho. Não, tudo bem, mas para mim é mais segura esse quatrilho de zaga do que o do Palmeiras. Mas o meu ponto existem posições hoje que a gente olha e compara com os outros times e que o Flamengo não tem mais as melhores peças, mesmo tendo um elenco muito recheado. Volante. São peças excelentes, tá bom. O Pulgar não é melhor que o Rios ou não é melhor que a Aníbal. Ok, não é. Porra, mas é um baita do cara. Você pode dizer que o Aníbal é melhor que o Pulgar, ok.
o Arrascaeta com o De La Cruz. Você vai pegar 2 do outro lado. Que 2 você vai pegar? Felipe Anderson e Rafael Veiga, vamos supor, que ele jogue por ali. Pô, não, o Arrascaeta e o De La Cruz são melhores. Não, mas os outros não são muito piores. Assim, é difícil. Agora, se pegar os 22 que tem aí, com todas as reserveiras, o Tite não era pra estar com aquela mãozinha ali, não, Pascoal. Era pra estar rindo. Era pra estar rindo. Não, é pra estar pensando mesmo. Porque com quem eu tanto vou jogador colocar, bom, né? com tanto jogador Assim, bom... Não é que vai as 11 posições, o Flamengo é melhor que todo mundo. Não, não é. Não é, lógico que não. Tem muito cara bom nos outros Por exemplo, times. eu acho que a lateral esquerda do Flamengo é um ponto pacífico. Os 2 laterais são superiores se a gente comparar o do Palmeiras, sim. Só se a gente for... Eu acho que até comparando com... No Atlético Mineiro não, porque tem um lateral esquerdo da seleção brasileira. Mas eu acho que em quase todas as posições, o time do Flamengo... Para mim, o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul ainda. Mesmo com o Vasco se reforçando, mesmo com o Botafogo se reforçando, mesmo com o Cruzeiro... A escalação do Cruzeiro é espetacular, hein, gente? Tira o Flamengo e coloca o Cruzeiro pra gente, dá? Só pra gente entender como é que ficaria. Vai falando, Pascoalzinho. A escalação do Cruzeiro é espetacular. Como é o goleiro do Cruzeiro? Começa com o goleiro. O William, o lateral que faz golaço. Zé Ivaldo, João Marcelo. O Marlon na lateral esquerda. Se o Marlon não for expulso jogo sim, jogo não, tiver um pouquinho de cabeça no lugar, ele é bom lateral. Mas o Kaique é de seleção de base. E entra bem. Jogou bem contra o Bragantino. Você tem razão. O Kaique entra bem. Quando o Marlon dá essas rateadas, o Kaique entra bem. Mas, você vê, Matheus Henrique e Wallace. Olha que dupla de volante, gente. Aí você tem o Romero Peralta, o Romero e o Lucas Silva. Olha lá. Aí tem o Matheus. Bom, Matheus Pereira é incontestável, né? Para ser o meia do time. Na frente, Lautaro Dias, Caio Jorge e Odineno, que está se recuperando de lesão. E Gabriel Verón ou Barreal. Puxa vida, olha o time do Cruzeiro aí, ó. Vocês, o Flamengo está à frente de todos os outros. Todos os outros. Como é que ficaria a continuidade desses elencos? O Palmeiras está à frente do Cruzeiro. Olhando isso aí, o Palmeiras está bem à frente do Cruzeiro também. O Palmeiras... Cruzeiro é um belo time. Olha só essa dupla de zaga. Ok, mas olha do outro lado lá, Murilo e Gomes. A distância é maior do Cruzeiro para o Palmeiras ou do Palmeiras para o Flamengo? O do Flamengo para o Palmeiras. Não, o Palmeiras está no meio. O Palmeiras está entre o Cruzeiro e o Flamengo. Onde que a distância é maior? Na minha, do Palmeiras para o Cruzeiro. A do Palmeiras para o Flamengo é menor do que a do Palmeiras para o Cruzeiro, na minha opinião. O Palmeiras está... Se eu entendi a sua pergunta. É isso mesmo. Tem quantos pontos o primeiro colocado o Flamengo? 100 pontos. E o Palmeiras, 95. E o Cruzeiro, 85, entendeu? Sim, é isso mesmo. Essa distância, sim. Belo time que o Cruzeiro está montando, que a gente pode pôr o Atlético aí também, Mineiro. Botafogo. Você vai começar a ver, Hulk e Paulinho. Pra mim é muito melhor que Flaco Lopes ali. Hulk e Paulinho, eu quero o Hulk e Paulinho. Entendeu? Então você pega... entrou o fogão aí na ciranda dos elencos, entrou o fogão. Botafogo, por isso que vai ser a Premier League brasileira, gente. Olha isso aí. Pensando em elenco agora, né? Já que a gente entende aqui, pelo que eu ouvi de vocês, que o Flamengo ainda está à frente. Eu tenho muita dúvida. Para mim, Flamengo e Palmeiras estão quase equiparados nesse momento. O Botafogo e o Cruzeiro, para a gente fazer uma segunda comparação. O Botafogo ficaria à frente do Cruzeiro, mais perto do Palmeiras? Eu colocaria o Botafogo porque tem um tempo de trabalho maior, um pouco ainda. O Cruzeiro vive um momento espetacular, né? Essa atmosfera está muito boa e o Matheus Pereira está voando. E aí estreou o Cássio, o Verón está muito bem. Então o momento desses jogadores proporciona o Cruzeiro estar subindo na tabela. Mas olhando o elenco ainda, eu vejo o Botafogo ainda à frente. Como o Atlético Mineiro ainda, eu vejo o Botafogo ainda à frente. Como o Atlético Mineiro vai se recuperar para mim. Eu acho o elenco do Atlético Mineiro muito bom. A gente pensar que tem Zarate, que o Botafogo ainda à frente. Como o Atlético Mineiro vai se recuperar para mim. Eu acho o elenco do Atlético Mineiro muito bom. A gente pensar que tem Zarate, que tem Vargas, tem muita gente, né? O Júnior Alonso acho que voltou, né? O zagueiro. Sim, não sei se vai ser titular, mas então, voltou. Assim, tá lá, o Júnior Alonso. Lianco foi constância. E não é só do Palmeiras. O Palmeiras, para mim, tem um elenco taco a taco. Aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, esse debate é interessante do pessoal da ESPN Brasil, quem tem o melhor elenco aqui do futebol brasileiro.
muitos colocando aí o Flamengo como o melhor elenco. É um baita de um elenco mesmo que o Flamengo tem, mas eu vejo o Palmeiras também muito forte, está se reforçando bastante. O Cruzeiro também principalmente após que a venda, né, o Ronaldo vendeu para o Pedrinho. O Cruzeiro também está vindo muito forte, mas ainda está um pouco atrás de Palmeiras, de Flamengo também. O Flamengo está um pouco à frente como o melhor elenco, né? Eu vejo o Flamengo também como o melhor elenco aqui do futebol brasileiro, mas o Palmeiras tem um bom elenco. O Botafogo também, né, que eu acredito que vai brigar pelo título. Acho que o título fica aí entre Flamengo, Palmeiras, o Botafogo também vai brigar. Atlético Mineiro deu uma oscilada aí e ficou um pouco para trás na briga, mas ainda tem chance. Mas eu vejo o Flamengo, Palmeiras e o Botafogo aí brigando pelo título do Brasileirão. Mas é aguardar, né? Ver aí o que vai acontecer nessa sequência. O Flamengo joga no final de semana, né? Contra o Criciúma. Não vai jogar no meio da semana. E o Palmeiras tem esse jogo aí contra o Botafogo. Um empate seria um resultado bom para o Flamengo. Mas é aguardar, né? O Flamengo pensar aí no seu jogo, tem que fazer a sua parte. A informação aí também que o Vene Casagrande trouxe, né? Sobre o Claudinho, né? Que estava praticamente certo aí, muita gente estava cravando, né, o acerto do Flamengo com o Claudinho, mas essa novela aí continua, Paquetá também, mas vamos ver o que vai acontecer na sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.